Salve, salve meu Brasil brasileiro, aqui João Cafuso, mais uma vez no canal da Unidas, nesta feita para oferecer um De Carona com a Unidas para minha queridíssima irmã Cristiane Silva, uma mulher preta fantástica da periferia de São Paulo, que concebeu um projeto maravilhoso para dentro do Google, quando ela trabalhava lá, o Afro Googlers, que iniciava pessoas negras dentro da companhia e cuidava delas para que elas tivessem uma carreira próspera. Depois disso, ela foi Forbes Under 30, saiu de lá, foi para a Mesa Company, onde ela ainda resolve problemas muito complexos de grandes companhias, a exemplo do que ela fez lá. A gente vai bater um papo com essa figura inspiradora e maravilhosa. Tô indo pegar ela agora, vamos nessa junto. E tá joia? Tô joia, marcar concerto é difícil, hein? Só eu, as agendas, né? E queria que você me falasse primeiro das suas origens. Então, minha mãe é de Lavras, pra mim é um lugar muito especial, Minas Gerais. Muita coisa importante da minha infância, assim, da minha vida, eu passei lá. Você ia pra Minas, novinha, assim? Nossa, ia demais. A gente, assim, 3 meses do ano era lá em Minas. Tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai, essa convivência, assim, com a família muito grande, pessoas muito diferentes, todo tipo de história, esse universo, assim, em si mesmo, é uma parte importante, assim, de quem eu sou, sabe? Você cresceu em São Paulo, Grande São Paulo. Isso. Uhum. Vila das Mercês. Vim da Vila das Mercês. E minha mãe veio, assim, diarista, costureira. Meu pai já estava mais, assim, fez uma faculdade de contabilidade. Então, assim, eu tenho essa dificuldade de começar a contar a minha história, de fato, sem falar dos meus pais. Porque eu sou muito grata e eles realmente são meus primeiros exemplos, assim. Eu acabei herdando isso, assim, de eu via a história dos meus pais e eu via a vida, né, que eles construíram. E então eu sempre valorizei muito a educação, que foi, né, um valor, assim, acho que eles passaram muito. E sempre fui muito nerd mesmo, porque Você era uma aluna nerd, assim, de escola? Era bem nerd. Era assim, nunca fiquei de recuperação, melhores notas da sala, a pessoa que mais pegava livro na biblioteca, sabe? Nossa, que fofa. Estudiosa. Uhum. E adorava... Cara, eu adorava o espaço, na verdade, assim. Eu sempre tive um interesse muito grande em tudo que é fora desse planeta, assim. Eu queria ser astrônoma. Que massa. E aí, eu queria ser astrônoma. E aí eu, sei lá, porque de criança eu pensei, mas será que é um emprego que paga, né? Tipo assim, que tem dinheiro. E aí eu pensei, não, eu quero ser engenheira aeronáutica e construir as naves, trabalhar na NASA e ser aeronauta. E aí, desde pequena, assim, eu tinha um objetivo, eu queria ser engenheira aeronáutica. Então eu construí ali minha vida, esses estudos, assim, sempre pensando nisso. E aí foi quando eu fui estudar na escola técnica. Eu sou, assim, apaixonada pelo ensino técnico, eu sou apaixonada pelas escolas técnicas. Tem essa coisa de te preparar para o futuro, de você poder sair dali trabalhando, de você entrar na faculdade, talvez com mais conhecimento já daquilo que você gostaria de estudar. E tem uma coisa que é o próprio estar nesse ambiente. Também foi algo que me levou além. Né? Foi o fato de eu ter ido fazer um cursinho para me preparar para ir para uma escola, que era uma escola técnica. Alguém falou assim, nossa, mas você é muito inteligente, por que você não tenta essa também? E eu nem sabia que existia. E aí eu tentei aquela também. Aí eu passei, aí eu fui. Entendi. Eu sou na eletrônica, né? Que era o primeiro passo para chegar onde você queria. Foi. Mas você desistiu lá. Infelizmente ou felizmente, nunca saberemos, né, o que teria acontecido. Mas o machismo foi muito parte de ter me tirado desse caminho, assim, né? Porque você tá numa turma que tem 50 meninos, você e outras 2 meninas. Nossa! E aí, assim, eu era muito estudiosa e eu ia bem na matéria, até que eu comecei a não ir bem na matéria porque era muito difícil. E aí os professores faziam piadas machistas do tipo assim, vou passar essa matéria, mas meninos, depois vocês, né, explicam pras meninas porque elas não vão entender. E teve um momento que o professor chegou pra mim e falou, porque você não desiste. Então, ao invés de me explicar e me ajudar onde eu tava com dificuldade, ele me abraçou e falou, por que você não desiste?
E aí, como adolescente, eu comecei a pensar, talvez isso que eu planejei a minha vida inteira ser, não seja pra mim. E aí, por outro lado, eu estudava música, violão, e o meu professor de violão era o contrário disso. Era um cara super, né, empático, a gente passava... Acolhedor, passava muito tempo trocando ideia e conversando. E aí, no fim das contas, né, ele falou em um momento pra mim assim, pô, você se comunica tão bem, por que você não faz alguma coisa relacionada à comunicação, seja, sei lá, jornalismo, publicidade, X? E eu fiquei assim, realmente, massa, assim, interessante. E aí eu peguei e resolvi prestar jornalismo, e aí, né, o resto é história. Mas passei muito pouco tempo no jornalismo, aí trabalhei em RH. Você entrou no Google como estagiária do RH? Em recursos humanos. Quando eu entrei no Google em 2013, eu era uma das 3, que você pode contar numa mão, o número de funcionários, né, de empregados negros que tinham no Google, e isso ali em 2013, assim, era menos de 1% mesmo, no Brasil. Pra mim foi assim, como, né, que ninguém nunca olhou pro lado aqui e falou, temos um problema, né? E então, assim, acabei sendo essa pessoa que ocupou esse lugar de levantar a mão, de incomodar, de apontar o problema, né? E de fazer algo com isso também, é claro, de criar pontes. O fato de eu estar no RH também acabou sendo muito propício, no fim das contas. Como não estava recebendo currículo de pessoas negras, eu não estava entrevistando pessoas negras, né? Foi um momento ali também, em 2013, que especialmente empresas multinacionais em outros países, foi chegando aqui, assim, né? Foi uma onda que rolou muito forte nos Estados Unidos, de se discutir diversidade, começar a propor soluções e fazê-las acontecer. E eu estar presente no RH me deu essa visão e esse impulso, né, de falar assim, eu vou fazer algo, eu vou assumir esse papel. E eu queria falar disso. Explica pra galera o que foi o Afro Google, assim, que te projetou muito, né? Foi. Tipo assim, você foi palestrante no TEDx por causa disso, Forbes Under 30, segura essa bronca. E por causa desse projeto, que era muito massa, que era um projeto de apoiar outras pessoas negras dentro do Google, né? Dentro da organização. Sim. Nesse início era muito sobre conscientização dessas pessoas brancas, né? Que era a maioria da empresa. Era 99%. 99%. Então era muito sobre conscientização e educação e tentar trazer mais pessoas negras e aumentar o número de pessoas negras no quadro de funcionários. Com o tempo, aí os desafios vão se renovando, o Afro Googlers foi crescendo e aí a gente foi abraçando mais coisas, né? Então, construir essas pontes com a comunidade externa, né? Seja através de parcerias, foi eventos tipo YouTube Black, coisas que hoje são básicas da forma do Google e de outras empresas de se relacionarem com as comunidades externas, tipo, vou fazer um curso para capacitar profissionais negros em marketing digital, ou em programação, Sim. ou, né, o que seja. Então, conforme a gente foi crescendo, mais e mais a gente foi podendo ir para fora, criar essas pontes para trazer mais gente, para levar conhecimento e para ajudar, inclusive, tinha, tipo assim, parcerias com outras empresas que começaram a contratar pessoas formadas pelo Afro Googlers também, sabe? Tipo assim, o Afro Googlers, assim, tá aqui, estamos capacitando, estamos formando, vocês não têm mais desculpa. Próprias empresas, etc. E de educar, no marketing, quando eu passei pro marketing do Google, a gente fez um projeto muito incrível, que a gente treinava os fornecedores do Google em diversidade e inclusão, equidade e inclusão. Então, que massa. Vocês vão fazer nossas campanhas, vocês vão fazer o casting, né? Tipo assim, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Precisa ter pessoas negras, precisa ter mulheres e elas precisam estar bem representadas da forma correta. Então tinha um compromisso muito grande, assim. Cara, tinha algumas vezes ao ano em que o Afro Googlers tinha a oportunidade de falar, né, com a empresa inteira. Uma vez por trimestre, a gente tinha ali oportunidade de assumir uma reunião que era da empresa inteira e de usar aquele espaço do nosso jeito. Vindo, né, de 10 anos do Google, que eu sou muito grata,
E com certeza a minha carreira chegou num lugar, eu como profissional, como pessoa, devido também a ter passado pelo Google, as oportunidades que eu tive lá. Mas é uma empresa que cobra, né, a alta performance e contrata as pessoas, mas também, né? E você se formou no Google também, porque você entrou como estagiária, né? Exato. Então foi ali essa formação, assim, o aprender a trabalhar no mundo corporativo aconteceu ali. Aí você vai para esse lugar de, assim, não conseguir agir, de ficar muito, se auto-boicotar muito, porque na sua cabeça é tão difícil voltar a entregar aquilo, ou entregar algo bom, ou fazer algo, tipo, você já complica tanto, sabe? E você demora a, né? Eu entrevistei aqui, por exemplo, o Ziller, que foi um cara que também, ele deu um burnout monstro, e muitas pessoas acham que elas vão voltar ativa rápido, né? E não é assim. Não. Né? O burnout, ele te leva... O burnout, assim, não sei se foi o que aconteceu com você, a gente não precisa dar esse nome necessariamente, mas nem sempre a gente consegue... A gente se estraga muito, a gente chega num limite e não é tão fácil sair dele, né? Não, bem difícil. Eu sempre falo que é o trocar o pneu com o carro andando, né? Porque você tem que continuar um adulto funcional, você tem que continuar trabalhando, pagando suas contas, cuidando da sua família, se for o caso, né? Só o que você vai no banheiro e chora, né? Só que você assim, você tá destruído emocionalmente. Hoje em dia você trabalha exatamente fazendo isso, que é tipo resolvendo os problemas muito complexos para organizações tão grandes e variadas quanto possível, né? Fala um pouco do seu trabalho na mesa, né? Na Mesa Company, assim. A Mesa, ela é essa empresa que se propõe a solucionar os problemas mais complexos do mundo, de todo tipo de organização, através do potencial humano, ou seja, construindo times que têm todo o conhecimento necessário para solucionar aquele desafio específico. Então, os nossos clientes são os mais variados tipos de organização, empresas, mas são governos, são fundações, enfim, nos trazem, né, um desafio, e aí a gente olha para esse desafio e pensa exatamente isso, que habilidades, que conhecimentos, que experiências eu preciso reunir para conseguir solucionar esse desafio muito rapidamente, inclusive, que é em até 5 dias. E aí a gente constrói... 5 dias corridos. 5 dias corridos, exato. Se junta, né, o time construído por nós da mesa com o time do cliente, e a gente passa esses 5 dias numa imersão total, solucionando aquele desafio. Então, hoje eu tô fazendo exatamente o que você falou, que eu acho muito massa, que é... Eu sempre gostei de resolver problema, né, e de transformar as coisas. Sim. Ali montando para cada desafio um time, que você traz pessoas que elas são destaques nas suas áreas, né? Que elas são também alta performance, grandes potenciais, assim, grandes talentos, cada um na sua indústria, é muito estimulante, né? Assim, intelectualmente estar nesse ambiente. Quando a gente, né, tá com todo esse conhecimento reunido, aí a gente começa a botar a mão na massa, e é a partir de construir algo, mesmo sem ter todas as respostas, mas é de começar, né, esse pontapé inicial, de começar a construir algo que a gente vai conseguir tomar as decisões mais estratégicas e mais importantes. E tem essa coisa do tempo de qualidade, né? De, assim, uma coisa é você fazer 1000 reuniões na semana e 1000 etapas para aprovar um projeto, e vai, não sei o que, e volta. Outra coisa é você reunir todo mundo, os tomadores de decisão, com gente que é capaz, né, de resolver aquele problema, e se juntar e ficar 100% presentes por 5 dias, só focados naquela coisa. E aí sim, não é mágica. E entregar um protótipo de solução daquele negócio. Algo pronto para ser implementado. Me apaixonei por isso, de você terminar algo e você sair com algo concluído que está pronto para ser colocado no mundo, assim, muito rapidamente, né? Então, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu realmente eu sou muito fã do trabalho e tô aprendendo demais, e, né, acho que isso é uma das coisas mais legais, a gente tá em constante aprendizado e sentindo que tá mudando o mundo, né, e sentir que tá causando um impacto. E eu encontro isso ali, então eu sou bem feliz. Ô, Cris, obrigado pelo seu tempo, velho. Obrigada a você. Muito, muito obrigado. Obrigada pela paciência. E quando você for lá em Minas, você dá um salve. É o que eu mais quero. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Mais um papo inspirador aqui no De Carona com a Unidas. Segue o canal da Unidas para continuar conferindo nossos episódios, nossos personagens fantásticos. Segue a Cris nas redes sociais dela, acompanha os trabalhos aí, que é certamente muito inspirador. E a gente se vê sempre por aqui. Salve, salve do João. Abraço.